meu nome é Carolina Nunes, eu sou doutoranda da PUC Campinas, no curso de pós-graduação de urbanismo, sob a orientação da doutora Ivone Salgado. Eu venho apresentar esse trabalho no formato online. O título dele é A Formação da Freguesia de Nossa Senhora do Jaguari, o estudo de caso do bairro rural do Anhumas. A freguesia de Nossa Senhora do Jaguari é a atual Bragança Paulista e esse trabalho é fruto da continuação do que foi estudado no mestrado. Então vou começar a falar um pouquinho sobre o bairro rural do Jaguari. Acho que é válido enfatizar que a intitulação bairro a gente pega do documento primário, que foi a base de documento histórico que a gente usou no mestrado, da qual ele intitula os bairros de uma freguesia como bairros e o seu nome. O rural é nomenclatura nossa para enfatizar que não é um núcleo urbano, no entanto faz parte da mesma freguesia. A capela do bairro rural do Jaguari, ela foi construída em 1763, em 1765 ela foi elevada à freguesia. Na mesma data, no mesmo ano em que o governador Morgado de Mateus solicitou que fosse levantado as informações dos moradores de toda a capitania de São Paulo. Pois bem, dentro desses estudos, a gente conseguiu entender que, além do núcleo urbano, nós tínhamos, a princípio, no primeiro maço de população da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Jaguari, que se encontra no maço de população da vila de São João do Atibaia, atual cidade de Atibaia. Inicialmente faziam parte do seu território 6 bairros. E nós procuramos estudar todo esse momento em que a freguesia esteve na condição de freguesia. Esse estudo a gente analisou 4 maços de população da data de 1767, 1775, 1785 e 1796. 1796 é o último ano em que ela está na condição de freguesia, pois no ano posterior, 1797, é quando ela vai separar da vila de Atibaia e passar a ser Vila Nova Bragança. O bairro do Anhumas aparece pela primeira vez no ano de 1785 e ele apresenta 100 fogos, que eram a quantidade de casas. Nesses 100 fogos, os maços da população apresentaram para a gente um número de 525 moradores brancos e 59 moradores negros, escravos, na condição de escravos ainda. De uma forma geral, não é um número alto. No entanto, para o estudo do bairro do Jaguari, é um número significativo, porque a gente tem nesse momento uma economia mista, pequena, que não precisava de grandes propriedades, voltada principalmente ao cultivo de porcos, feijão e milho. Ao finalizar esse estudo, a gente constata num total de 10 bairros a freguesia. Como trata-se de uma pesquisa em andamento e o bairro rural nos chamou a atenção quando a gente foi a campo e entender esse bairro. Hoje, o bairro rural faz parte da cidade de Vargem, que é uma cidade na divisa com Minas Gerais, uma pequena cidade, que foi desmembrada pela primeira vez do território de Bragança em 1964. Em 1970 ela retorna a fazer parte do território de Bragança e ela vai desmembrar definitivamente em 1999. Então são desmembramentos que vão acontecer somente no século XX. O bairro do Anhumas ele é interessante porque ele está entre duas serras, a Serra do Anhumas e do Araras, e ele tem uma estrada principal que até hoje é de terra. Essa era a estrada que ligava os viajantes, os bandeirantes, para Minas Gerais, quando saía do núcleo urbano de Bragança, sentido Minas Gerais por Extrema, ela era a principal estrada.
Nossa pesquisa de campo nos revelou 6 pontos muito importantes nessa estrada, que é relativamente pequena, ela tem apenas 22 quilômetros. Nesses 22 quilômetros, partindo de Minas Gerais, sentido São Paulo, o primeiro ponto que chamou atenção, e isso a literatura que nos informou, foi uma antiga fazenda que chama Fazenda Santa Teresa, que nela tinha uma capela, uma propriedade particular, que também dava nome mesmo nome da fazenda, dedicada a Santa Teresa. Essa capela não existe mais. Mais adiante existe a igreja de São Benedito. Sempre ela não fazia parte de propriedade particular, ela era um ponto muito importante para os viajantes, e na frente dela tinha um comércio que até o ano 2000 ele existia, depois ele foi demolido, para atender esses viajantes. A Capela de São Benedito ainda existe, no entanto está totalmente descaracterizada, mas ela está lá. Outro ponto importante é a fazenda de Santa Rita. No mapa que a gente usa de base, ela aparece a igreja de Nossa Senhora Aparecida. A nossa pesquisa ainda não avançou a ponto de esclarecer por que essa capela não existe mais. No entanto, nessa mesma gleba onde fazia parte, onde ela estava, essa capela de Nossa Senhora Aparecida, tem hoje 2 capelas que fazem parte da Fazenda Santa Rita. A capela de Santa Rita e a capela do Bom Parto, que no mapa, quem tiver condição de observar, são os pontos 3 e 4. Essas 2 capelas existem, não temos precisão da data da qual elas foram construídas, mas provavelmente foi no início do século XX. Essas 2 capelas, elas são interessantes porque, pelo fato de elas fazerem parte da mesma fazenda, existe a tradição de uma procissão na Sexta-feira Santa, da onde sai da capela de Santa Rita e chega no Bom Parto. E os moradores desses bairros rurais, do Ayumas, da Ponte Alta, até mesmo do Guaripocaba, fazem ainda disso uma tradição e gostam muito de manter essa tradição viva. O quinto ponto dessa visita a campo foi a capela que foi construída no sítio do Belém. Devido às demolições que a catedral sofreu, essa capela é mais antiga que a atual catedral de Bragança, do núcleo urbano. Ela é construída de taipa, ela é pequena e ela tem uma situação um pouco singular, que é o fato de como ela estava muito prejudicada com o tempo, por ela ter mais de 100 anos, o proprietário do sítio Belém solicitou ajuda e houve alguns órgãos públicos e até mesmo a Igreja Católica que se dispôs a ajudar no restauro. Ela passa atualmente por um processo de restauro. Só que em troca ele teve que doar o patrimônio para a igreja, e isso aconteceu em 2017. Então isso é um outro ponto que a gente também está procurando dar andamento na pesquisa e entender essa relação dessa capela tão antiga dentro de uma propriedade, mas que era usada pela Igreja Católica para levar a palavra de Deus para os bairros rurais. Então tem também aí uma lacuna a ser desvendada. E esse patrimônio da capela passou a ser da Igreja Católica em 2017. Para fechar o início e o fim dessa estrada do bairro rural do Ayumas, a gente tem a ferrovia do Guaripocaba. A estação, do Guaripocaba, que fazia parte da estação de ferro Bragantina, que ela foi muito importante no século XX, fruto da riqueza dos cafeicultores, e essa estação teve vínculo ali também com essa aumento de população do bairro do Ayumas. Hoje o bairro do Ayumas é um bairro rural da cidade de Vargem, não tem estrada pavimentada, é simples, e o declínio dele tem a ver com fechamento da estrada de ferro Bragantino
e ali às suas margens a construção da Fernão Dias. Então, mais por fim tem mostrando o contexto dessa estação do Guaripocaba no todo, e hoje essa estação do Guaripocaba está passando por restauro também, e os órgãos públicos têm intenção de transformar ali em um centro cultural. Nada indica ainda que isso vai ser de fato levado adiante. Então, acima de tudo, apesar de ainda existir algumas lacunas no trabalho, alguns pontos a ser compreendido, a ideia principal desse artigo é apresentar a importância do bairro rural e o quanto nele pode haver ainda história, patrimônio material, imaterial, e traçar principalmente para a população que muitas vezes não tem noção daquele significado. Assim como aconteceu com a igreja de São Benedito, que ela passou por uma reforma e se descaracterizou inteira. Talvez, se tivesse a noção da importância, da idade daquela igreja, talvez a postura podia ser diferente. Um pouco diferente está sendo com a Capela do Belém e com a estação do Guaripocaba. Então, é isso, me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, e obrigada pela oportunidade.